O Antigo Testamento relata algumas vezes em que Deus decretou o anátema de determinadas cidades, como aconteceu com Jericó, aonde até os animais deveriam ser destruídos junto com a cidade inteira, e o povo era proibido de se apossar do que quer que fosse, conforme segue. Mas vós, guardai-vos do anátema, ficai distantes do que é consagrado à destruição. Não tomeis posse de coisa alguma do que é anátema. Não vos deixai mover pela cobiça, pois isso tornaria anátema o acampamento de Israel e traria desgraça e destruição sobre toda a congregação israelense. Acontece que um homem chamado Acã desobedeceu à ordem de Deus e furtou ouro, prata e tecidos finos da cidade, atraindo maldição sobre toda a congregação. Por causa dele, Israel perdeu a batalha seguinte e 36 dos seus compatriotas foram mortos em combate, fazendo todo o povo cair em profundo desânimo. Quando Josué buscou a Deus para entender o motivo da derrota, ele descobriu a violação do anátema, mas ao invés do Senhor denunciar o infrator, ele ordenou que no dia seguinte se apresentassem os líderes das tribos, e daí ele indicaria primeiro o clã, depois a família e só depois o responsável, sobre o qual assim disse o Senhor. Enfim, aquele que for pego com os objetos sob anátema será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence, porquanto violou a aliança do Senhor e cometeu terrível infâmia em Israel. Veja bem, mesmo depois de já ter ordenado que ninguém pegasse coisa nenhuma, porque a cidade inteira e tudo que havia nela encontrava-se debaixo de maldição, Deus ainda estava dando oportunidade de sobra para Acã se arrepender do que fez e se entregar antes de ser descoberto com os objetos furtados. Acã podia ter se confessado naquele mesmo dia, mas ele não fez isso. E no dia seguinte ele poderia ter poupado a todos de passar pelo pente fino, mas continuou quieto, e assim ele permaneceu inabalável, desprezando todas as oportunidades de retratação, sem considerar a punição que o aguardava assim que sua culpa fosse revelada. Acã já tinha visto o poder de Deus interrompendo o fluxo do rio Jordão e já tinha testemunhado esse mesmo poder derrubando a muralha de Jericó. E ainda assim ele ficou firme no erro, vendo-se apresentarem os anciãos até ser apontada a sua tribo, depois o seu clã, depois a sua família e finalmente ele mesmo ser envergonhado pelo próprio Deus diante de toda a congregação. Só então, desperdiçadas todas as chances de mostrar arrependimento sincero, foi que Acã confessou ter sido seduzido pela cobiça e contou onde estavam os itens furtados. E Josué, depois de conferir que era verdade, ordenou que o povo reunisse todos os pertences de Acã, junto com ele mesmo, sua família inteira e todos os seus animais, e os apedrejasse até a morte, queimando tudo em seguida. Não cabe aqui questionar o motivo que faz o resgate de um anátema decretado por Deus exigir o extermínio até de crianças e animais, porque isso envolve legalidade de mundo espiritual, que é uma coisa muito complicada de entender e pior ainda para explicar. Porém, dá para aplicar essa história na nossa realidade atual. Tem gente que, além de não se arrepender do que faz, ainda julga os outros capazes de atos iguais ou piores do que os seus. Acã desobedeceu a ordem de não furtar nenhum objeto, certamente acreditando que ninguém mais obedeceria a essa ordem. Então, para ele deixar de se aproveitar dessa situação, seria fazer papel de bobo entre os demais. Ele estava tão seguro de não ser o único infrator que deixou o pente fino rolar, esperando provavelmente que muitos ou talvez
todos os outros participantes do ataque a Jericó também seriam denunciados. Só que não, ele foi o único, e a sua frieza diante da morte dos compatriotas e do restante do povo foi o que trouxe desgraça sobre ele, e naquele dia o nome da descendência de Acã foi riscada da posteridade de Israel. Não é preciso pensar muito para descobrir aonde se encontram os Acãs da atualidade. Qual é o nicho de quem não se arrepende de seus atos e ainda atribui sua falta de caráter a todas as outras pessoas do seu meio? Em que esfera da sociedade a gente vê a lei sendo desobedecida, independentemente do prejuízo que isso esteja causando ao povo? Pois então, esse é o sistema representado por Acã em nossos dias. Por outro lado, essa história também chama atenção para a longanimidade de Deus, que mesmo vendo tudo que a gente apronta, ainda permite o arrependimento enquanto houver vida. O Senhor sabe que a carne é fraca, Ele sabe que o coração da gente é corrupto, inclinado para o mal, mas mesmo assim Ele espera incansavelmente que a gente se arrependa e se volte para Ele, conforme está escrito: tão certo como eu vivo, diz Yahvé, o Senhor Deus, não tenho qualquer prazer na morte do incrédulo, mas sim a minha alegria está em que o ímpio venha a ser convertido, se desvie do seu mau caminho e viva. E Jesus confirmou que maior é a festa no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Então, se tem algo te afastando de Deus, que essa história te sirva de incentivo para se reconciliar com Ele. Ele está esperando só uma palavra sua. Não deixe que o seu nome seja riscado da posteridade no reino de Deus. Leia a Bíblia e aceite Jesus no seu coração.